Salve pessoal! Nesse vídeo aqui do SciDavis a gente vai explicar como colocar uma barra de erro num ponto experimental e fazer um gráfico cheio de pontos experimentais com barras de erro. Bom, antes de mais nada eu vou começar aqui com um conjunto de dados de resistência versus comprimento. Digamos que eu tenho fios metálicos de diversos comprimentos e a resistência medida para cada um deles. Mesmo material, mesmo diâmetro, que nem exemplos que eu já usei anteriormente. Vamos começar fazendo um gráfico desses pontos aqui sem barra de erro. Então clica com o botão direito, gráfico, dispersão, e a gente tem aqui o nosso gráfico com os pontos. Vou fazer um ajuste de reta aqui, regressão linear, só para a gente ver o resultado. Muito bem, esse é o resultado sem barras de erro. Agora eu vou adicionar barras de erro aos pontos. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que criar uma coluna onde eu vou colocar o tamanho da barra de erro. Então eu clico com o botão direito aqui dentro da tabela, né? Na verdade, aqui. Então adicionar colunas. Vai aparecer uma coluna aqui. Então deixa eu rearranjar aqui as coisas. Aumentar essa janelinha aqui. Aumentar o tamanho dessa coluna. Vejam que aparece Y, né? A coluna está configurada como Y. Eu tenho que definir essa coluna como erro em Y. Então vem botão direito, definir coluna como erro em Y. Então os valores que eu colocar aqui, o programa vai interpretar como sendo valores para erro, barra de erro. Então vou colocar 0,1, um erro de 0,1 ohm para todo mundo. Eu não preciso escrever 0,1 diversas vezes. Eu posso selecionar a coluna, vir na aba Fórmula e escrever 0,1 e aplicar. Notem que aqui eu escrevi 0,1, aqui aparece 0,1. Né? Sempre que eu vou programar alguma coisa no SciDavis, é ponto. Quando aparece o dado na tabela, é vírgula. Esse 0,1 a mais aqui, ó, não tem problema. Pode ficar aí sem atrapalhar. Mas eu também posso apagar, só para ficar bonito. Perfeito. Agora eu vou selecionar tudo. Seleciono todas as colunas. Clico com o botão direito, gráfico, dispersão. Olha só o novo gráfico que aparece aqui. Ó. Esse gráfico agora contém as barras de erro. Né? E eu posso agora fazer um novo ajuste. Analisar, regressão linear. E eu posso comparar o resultado do ajuste anterior com o ajuste atual. Olha só, esse aqui são os resultados do ajuste anterior. Esse aqui são os resultados do ajuste atual, com barra de erro. Note que B e A não mudam de valor. Menos 0,36, 0,036 e 0,5234, etc. O que mudou de um ajuste para outro foi o erro, a incerteza nos parâmetros. Vejam só, antes o coeficiente B tinha mais ou menos 0,04, agora praticamente dobrou, né? 0,09. E o A, que tinha mais ou menos 0,02 de incerteza, agora tem 0,05, arredondando para cima. Né? Então percebam aí que como as barras de erro influenciam no erro do ajuste, né? Na incerteza da determinação dos parâmetros do ajuste. Se a barra de erro fosse muito pequena, isso influenciaria pouco. Isso influenciou mais agora, né, nesse caso aqui, porque o tamanho da barra de erro é maior do que a flutuação típica dos pontos em torno da reta. Então acaba que a barra de erro influencia consideravelmente no erro dos parâmetros. Vamos agora analisar um terceiro caso, que é um caso em que a barra de erro depende do ponto. Né? O tamanho da barra de erro depende do ponto. Vamos dizer que eu quero que a barra de erro tenha 10% do valor da medida, desses valores aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Então,
Deixa eu só aproveitar e mudar o nome dessa coluna para erro, né, em R, erro na resistência. Unidades ohms. Muito bem. Só para ficar mais claro, né? Vamos supor agora então que eu quero que a barra de erro tenha 10% do valor da medida. Vamos supor que essa situação exista. Então eu tenho que vir aqui em fórmula, né? Seleciono a coluna do erro, venho em fórmula. 10% significa 0,1 vezes o valor do que tiver na coluna. Então eu tenho que selecionar aqui a coluna resistência, adicionar. Então eu tenho uma fórmula que é 10% do valor da coluna resistência. Aplicar. Então vejo que esse valor aqui é 10% desse, esse é 10% desse, esse é 10% desse e assim por diante. Notem também que o tamanho da barra de erro já mudou automaticamente no gráfico. O primeiro ponto tem uma barra que é basicamente do tamanho do próprio ponto, quase não dá para ver. E a última barra ela é bem grande, porque o valor da resistência aqui desse ponto, né, é o valor aqui no eixo Y, ele é bem maior. Então a barra de erro vai ser bem maior também, proporcionalmente maior. Vamos fazer um novo ajuste agora. Analisar, regressão linear. Ok. Notem que agora a gente tem uma reta ligeiramente diferente, que preferencialmente resolve passar por cima do ponto que tem a menor barra de erro, como se desse um peso maior para ele. Para mostrar isso mais claramente, vamos fazer o seguinte. Propriedades, ajuste 2, vamos mudar a cor desse ajuste. Vamos deixar em azul para a gente ver melhor. Ok. Ok. Então notem que o novo ajuste, que é esse em azul, ele está mais inclinado para cima, né? Passando pelo ponto de baixo. Ele realmente dá um peso maior para o ponto de baixo porque tem menos incerteza, a barra de erro é bem menor. E de fato, a gente olhando aqui comparando no registro de resultados o segundo caso com o terceiro caso, a gente vê que o valor de B agora mudou, né? De 36 para 66, e o valor de A mudou agora de 0,52 para 0,54. Então notem aí que se a gente introduz barras de erro com o mesmo tamanho para todos os pontos, não muda A nem B, mas muda a incerteza em A e a incerteza em B. Agora, se cada ponto tem uma barra de erro de tamanho diferente, e quem vai determinar isso são as condições do experimento, aí sim a gente pode ter uma mudança em A e B. De toda forma, mesmo que essas mudanças sejam pequenas, tem que ser levado em conta, tá? Então, é assim que coloca barra de erro, e a gente viu como as barras de erro influenciam no resultado do ajuste. Para colocar a barra de erro, então, cria-se sempre uma nova coluna, clica-se com o botão direito. Importante definir coluna como erro, né? Pode ser em Y, em X, dependendo do caso. Nesse caso a gente colocou Y. E na hora de fazer o gráfico, seleciona as 3 colunas, gráfico dispersão. Beleza? Abraço!